Oi, hoje eu quero tratar das eleições no Equador ocorridas domingo 7 de fevereiro. Bom, mas por que fazer isto hoje, dia 18, passado 11 dias depois de transcorrida a data? Por uma razão simples, talvez você já saiba se estiver acompanhando o assunto. Pelo fato de que até o momento, no caso as eleições presidenciais, ainda não tiveram seus resultados proclamados. Vamos lembrar o seguinte, caso você também tenha lido alguma coisa ou acompanhado na televisão alguma coisa sobre isso. 16 candidatos se apresentaram aí para o eleitorado equatoriano, embora em princípio soubesse que apenas 3 teriam rigorosamente alguma condição de disputar para valer o cargo de presidente da República. Até o momento, que na realidade já se apurou a quase totalidade dos votos, se sabe que a primeira posição é tranquilamente a do candidato apoiado pelo ex-presidente Rafael Correa, que vive atualmente na Bélgica, por ser a terra da sua esposa, e também para escapar às pendências que tem com a justiça equatoriana. É o jovem Andrés Araoz, de 36 anos, que ganhou alguma notoriedade por ter participado do governo de Rafael Correa num breve momento. É uma pessoa com sólida formação acadêmica, não muito diferente da do ex-presidente, e compõe aí dentro do Equador aquilo que poderíamos chamar de uma força política de esquerda acadêmico-tecnocrático. Isso para se diferenciar de um outro candidato, que é aquele que é, em parte, o motivo de muita da tensão que o país vive no atual momento, que é o Yacu Pérez, do partido indígena Pachacutica, que teve um bom desempenho, ou está tendo um bom desempenho nesse primeiro turno, e disputa renhidamente o segundo lugar contra o candidato que se encontra no espectro centro-direita, no espectro político centro-direita, que é Guilherme Lasso, quem já havia nas eleições de 2017 tentado chegar à presidência. No caso do Yacu Pérez, do partido Pachacutic, esse partido nós poderíamos dizer que é um partido, além de fortemente baseado aí, no apoio das comunidades indígenas equatorianas, é também um partido de uma esquerda ambientalista, vamos assim dizer, que tem aí algumas posições claras e muito diferentes e distantes dessa força política que havia governado o Equador aí por pelo menos 10 anos na pessoa de Rafael Correa e que havia eleito também o presidente que está chegando agora ao final do mandato, Lenín Moreno Garcés, mas que rompeu com o presidente e com isso produziu algumas mudanças relevantes para o país no sentido de distensionar o ambiente político e assegurar que não houvesse o risco de uma única força política se entronizar. Pois bem, acontece que Rafael Correa tem alguma popularidade e o seu candidato obteve nesse primeiro turno 32% dos votos. É pouco, 32% dos votos válidos, mas com uma grande diferença para a segunda colocação, que no momento vai sendo a do candidato Guilherme Lasso, que obteve abaixo de 2 milhões de votos e o Yacu Pérez um pouco abaixo, com uma diferença de 32, 33 mil votos abaixo do Guilherme Lasso. Para que se vença no primeiro turno na eleição do Equador, você tem que obter ou metade mais um dos votos, como aqui no Brasil, ou ter 40% dos votos válidos, abrindo uma diferença de 10 pontos percentuais sobre o segundo, o que não ocorreu com esse candidato. Pois bem, o que está pegando, fazendo com que a eleição então enverede pelo seu processo eleitoral, pelo seu 11º dia sem a proclamação dos resultados, é que nesta questão então da segunda posição, esse candidato do Pachacutic, o Yacu Pérez, desde a terça-feira, lá dia 9 de fevereiro, vem denunciando que haveria irregularidades e que o Conselho Nacional Eleitoral, que é o órgão que trata das eleições lá e guarda alguma relação com o nosso Tribunal Superior Eleitoral, que o Conselho Eleitoral estaria aí mancomunado com Guilherme Lasso para, numa grande conspiração, para que ele, que teve uma boa votação, não viesse a passar para o segundo turno. E aí ele propôs que
a Guilherme Lasso, ao Conselho Nacional Eleitoral, que houvesse uma recontagem dos votos em praticamente todo o país. O Guilherme Lasso, que vem procurando manter aí um perfil discreto ao longo desse processo, diz que aceitaria que houvesse a recontagem dos votos naquelas províncias nas quais, de fato, a disputa era muito renhida entre os mesmos, porque efetivamente poderia haver aí alguma diferença comprometendo a vontade popular, mas não em todas elas e mesmo assim dentro daquilo que a Constituição prescrevesse. Para isso, seria necessário não só o acordo deles, mas a aceitação do Conselho Nacional Eleitoral e não apenas da sua presidente, Diana Tamainta. Pois bem, antes de ontem, 16 de fevereiro, o Conselho se reuniu e não conseguiu chegar a um consenso em relação à proposta. Por exclusão, o processo de apuração continua, já está no final, e deverá fazer com que até o próximo domingo, aí sim os equatorianos venham a conhecer os resultados da eleição. Mas a própria presidente do Conselho Nacional Eleitoral, que era a favor que houvesse apuração nessas áreas mais críticas, adiantou, numa entrevista coletiva dada à imprensa, que qualquer um dos candidatos, dos 16 candidatos que disputaram as eleições, poderá impugnar, pedir a impugnação da proclamação dos resultados, se assim entender. Não é preciso dizer, não é, o que isso deve levar numa eleição na qual essa segunda colocação tão preciosa para ver quem disputará contra o candidato apoiado por Rafael Correa efetivamente conseguirá chegar a bom termo. Muito bem, então o que nós temos aí pela frente é uma outra situação, para além dessa que nós estamos aqui analisando, que é o fato de que a fragmentação eleitoral que se deu, ou que se está verificando nesse primeiro turno para as eleições majoritárias, é ainda menor do que a fragmentação que se está observando para as eleições legislativas. Temos que levar em conta que o próximo presidente precisará do parlamento para poder governar. E os partidos desses principais candidatos, todos eles estão com votações muito abaixo dos seus candidatos majoritários, já nos mostrando que o número de cadeiras de cada um deles será muito modesto, exigindo que haja realmente composições, diálogos, para que se consiga dar ao governo uma maioria. Então, é isso que o Equador tem pela frente. Eu acho também que seria de bom tom nós recuperarmos um pouco de uma história recente do Equador, que é o fato que esse país que recuperou o seu regime democrático no final dos anos 70, conseguiu mantê-lo até aqui, mas num nível que eu chamaria de baixa institucionalização, de muita dificuldade para os seus governantes governarem, de tal sorte que ao menos 3 presidentes se viram obrigados ou a renunciar ou se viram obrigados a viver um breve processo de impeachment que culminou no afastamento definitivo dos mesmos. Então isso já dá mais ou menos a dimensão desses desafios que o Equador enfrenta. E a estabilidade, ou quase estabilidade, obtida pelo Equador, a estabilidade política e econômica obtida pelo Equador, se deu pelas mãos do governo de Rafael Correa. O país, antes mesmo dele governar, mas já com sua participação como ministro no governo anterior ao dele, foi dolarizado. A moeda do Equador é o dólar. Por mais que o próprio Correa tivesse falado cobras e lagartos a respeito do dólar, ele não propôs que o país deixasse essa moeda. E isso significou também a forma pela qual ele governou, que o país conseguiu ter um razoável desempenho ao longo de uma década. Porém, dentro de uma vertente que eu diria bem autoritária, de muita perseguição à imprensa, de muitas reformas constitucionais que iam dando ao Rafael Correa, ao seu grupo político, praticamente um controle a ponto de se eternizar no poder. Não fosse o fato de que o atual presidente Lenín Moreno, em final de mandato, ao ser eleito com apoio de Rafael Correa, acabou por romper com Rafael Correa e contribuiu para mudanças constitucionais
que vieram a dar ao país melhores condições político-institucionais e de competição, no caso das candidaturas presidenciais e ao legislativo, a despeito do que estamos tratando aqui no momento. Então, esse é o quadro que nós queríamos passar para vocês, e é óbvio que sobre esse assunto eu pretendo voltar a ele, ou na próxima semana, quem sabe com esses resultados aí bem mais claros, e com certeza para acompanharmos também o segundo turno das eleições desse país da América do Sul. Fechando aqui o nosso comentário de hoje, queria convidá-los, aqueles que nos assistem pela primeira vez, para que acompanhem o nosso canal. Estamos aí com outros vídeos, ainda um pouco devagar na gravação dos mesmos, mas procurando aí trabalhar com qualidade, e também colocamos aqui embaixo alguns links, tanto para os vídeos, como também para alguns textos de análise, de estudos e pesquisa que estão aí à disposição de todos vocês. Era isso que eu tinha para tratar hoje e espero estar com vocês muito em breve. Obrigado aí pela sua audiência.